Como é que surgiu a astrologia kármica? Desde os primórdios do tempo, né? Quando o homem começou a ter mais entendimento, a desenvolver o seu entendimento durante seu processo evolutivo, ele começou a perceber as estrelas, olhar as estrelas, perceber que determinadas épocas, quando aquela estrela estava lá num determinado pontinho, alguma coisa acontecia aqui na Terra, as águas inundavam, o cara perdia a lavoura, ou eles eram obrigados, na época dos nômades, eles eram obrigados a mudar, né, de lugar, porque ali não dava naquela época, ele não conseguia plantar, ele se mudava para um outro lugar mais alto para poder plantar e tal. Então o homem começou a estudar, a observar que o que acontecia aqui no nosso mundo tinha relação com o que acontecia no céu, com a posição das estrelas, e depois, com o estudo, desenvolveram as constelações. Então, essa relação do que acontece no céu com o que acontece na nossa vida, né, com o que acontece aqui na Terra, foi um estudo que foi se desenvolvendo pela percepção, né? Obviamente, ao longo dos anos. Então, né, percebeu-se que a Lua demorava tanto tempo para fazer uma volta completa no céu, para, né, sair daquela posição para aquela posição e depois voltava para essa posição. Isso tudo na base da observação. Né, os anos e séculos foram se passando e cada vez mais os estudiosos foram se aprofundando no conhecimento dos astros, por isso chamado de astrologia, né, porque é o conhecimento dos astros, o estudo dos astros. Então eles começaram a estudar e ver essa relação entre o que acontecia no céu, o que estava acontecendo lá quando determinadas coisas aconteciam na vida dos homens. E isso foi se desenvolvendo. Os homens sempre foram, acreditaram, né, sempre foram espiritualistas, acreditavam em Deus, acreditavam numa força maior. Aliás, séculos e séculos atrás, eles acreditavam, né, algumas culturas tinham vários deuses, um deus para cada coisa, o sol era um deus, a lua era outra deusa, enfim, tinham deuses para todas as coisas. Até que o homem foi lá e, depois de vários anos, passaram a ser monoteístas, de ter apenas um Deus. Mas, enfim, os povos antigos, eles sempre acreditaram em reencarnação. E, assim, pelo menos aqueles povos de que nós temos conhecimento. Tanto que, se você for estudar o comportamento e o que acontecia desde a época do Egito Antigo, que eles já acreditavam que existia uma vida espiritual, uma vida depois dessa vida que a gente vive aqui. E acreditavam também que a pessoa podia voltar e reencarnar como um outro ser e que voltava, e que eles tinham, às vezes, alguma noção um pouco diferente, achavam que eles pegavam o corpo de alguém que já estava aqui, mas, enfim, essas coisas foram se desenvolvendo e o estudo da astrologia e o entendimento da espiritualidade não eram dissociados, eram estudos que caminhavam paralelo, conhecimentos que caminhavam paralelos. E, pelo menos, essa astrologia que nós usamos e conhecemos até hoje, ela é usada pelo menos há 5.000 anos, desde a época do Egito Antigo. Tá? E os caldeus usavam, existem alguns registros até de civilizações que nem existem mais e que não deixaram registros, mas que sim observavam os astros e guiavam as suas vidas conforme os astros estavam no céu. Eles sabiam que aquilo tinha um efeito na nossa vida de hoje. E, ao longo dos séculos, esse estudo foi se desenvolvendo. Então, os reis, os faraós, eles tinham o seu astrólogo lá, pessoal, que indicava e que dizia o que ele precisava fazer de acordo com o estudo do seu mapa, com o estudo do céu. E todos esses conhecimentos foram avançando, né? E os povos orientais, sempre, né, com religiões muito espiritualistas, assim como os hindus, como os tibetanos, eles sempre usaram esses dois conhecimentos junto, o da astrologia e o da espiritualidade. Por quê? Por entender que nós somos espíritos em evolução, que a alma é eterna e que o espírito ele precisa reencarnar, né, diversas, inúmeras vezes para aprender lições para a sua própria evolução. Então, por entender isso,
esses povos orientais, essas culturas orientais, nunca desvincularam o estudo da astrologia da espiritualidade, da sua religião. Então, o seu conhecimento da espiritualidade, o conhecimento de astrologia andavam juntos, porque ele entende que nessa encarnação essa pessoa, esse indivíduo, está aqui para continuar o seu aprendizado das suas vidas anteriores. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.